Olá, professoras e professores do maternal, que a paz do Senhor esteja com todos. Prazer, meu nome é Michele. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula desse trimestre. Nós estamos agora na nossa segunda lição do trimestre, nosso terceiro trimestre de 2024, essa liçãozinha aqui. E a nossa lição agora, ela tem como tema o presente do Espírito Santo. Então, nessa lição, os alunos eles deverão aprender que eles precisam do Espírito Santo de Deus em suas vidas e a forma que eles podem estar recebendo esse Espírito Santo. Então nós vamos manter toda aquela rotina já da nossa ESI, de receber os alunos animados, com musiquinhas, a gente já pode cantar aquela musiquinha Quem Chegou à Igreja Aqui, principalmente quando nós temos visitantes presentes para que eles possam estar conhecendo o nominho do coleguinha e estar apresentando uns aos outros, ter aquele momento de amizade, antes de nós estarmos iniciando as atividades. Um incentivo de presença que nós podemos estar utilizando é uma chamadinha que pode ser feita em feltro, em cartolina, onde nós vamos ter o desenho dos bebês. De preferência, se nós já tivermos aquela turma fixa, né, que tá ali todo sábado, a gente colocar a fotinho mesmo deles, dos bebezinhos. E quando eles chegarem na sala, nós vamos estar entregando para eles. Se for em feltro, melhor, que aí a gente consegue colocar e tirar, né? Nós podemos estar enxergando para ele uma chama, né? A imagem de uma chama de fogo, que a criancinha ela vai chegar e vai colocar sobre a sua imagem ali, a cabecinha ali do bebezinho, ó, a chama do Espírito Santo. Então nós vamos estar colocando esse incentivo de presença na nossa salinha, para que todos eles, quando cheguem no sábado, já possam estar ali marcando a sua presença. Pode estar fazendo, se for desenhos, fazer com roupinhas coloridas, cores diferentes, para que eles saibam qual que é o bonequinho deles, né? Pode estar marcando o nomezinho assim embaixo, mas aí a gente já deixa um visual mais apropriado para que eles consigam estar se identificando ali naquela chamadinha. E esse aqui é o nosso incentivo de presença. Vamos conquistar a atenção dos nossos aluninhos para a historinha com duas dinâmicas diferentes, né? Elas podem ser alternadas em cada sábado. Uma dinâmica envolve nós utilizarmos um quadro. Se for aquele quadro branco, que é com canetinha, fica mais bem representado por ser clarinho. Mas pode ser usado também um quadro assim, uma lousinha, né, de giz, que a gente vai estar entregando para eles assim, mostrando o quadro todo sujo, todo rabiscado, e pedir a ajuda deles para estar limpando esse quadro. Então a gente pode entregar toalhinha, paninho, algodãozinho e pedindo para que eles limpem esse quadro. Então pode estar entregando um paninho para cada um, para que todos eles possam limpar o quadro. Quando é aquele quadro branco, que é com canetinha preta, também sai facinho assim, pedir para que eles limpem bem. Quando estiver bem limpinho, vamos fazer aquela festa, né? Incentivar eles a baterem palma, dizer parabéns, bom trabalho que você fez, conseguiu deixar limpinho esse quadro, que legal. E outra dinâmica que nós podemos estar fazendo é brincar de medroso e corajoso. Então a gente pode usar um bichinho de pelúcia, uma ilustração de um bonequinho medroso. O bonequinho medroso nada mais é do que um bichinho que vai estar com as duas mãozinhas cobrindo seus olhinhos. Então ele está muito medroso, ele está tímido. Olha como ele está com os olhinhos cobertos, ele está com medo. Então nós vamos mostrar, mas ele vai ficar corajoso agora. Quer ver ele ficar corajoso? Ele olhou pra vocês, ele teve coragem, olha só, ele mostrou o rostinho dele. E agora ele ficou com medo de novo, ó, aí cobre o olhinho dele. Aí depois, ó, corajoso, vamos ver se ele ficar corajoso agora? Ih, ficou corajoso. Nós vamos fazer algumas vezes, assim, com o bonequinho, e vamos incentivar as crianças para que elas brinquem de medroso e corajoso. E aí, como é que você fica medroso? Aí pede pra eles colocarem as mãozinhas nos olhinhos. E agora vamos ficar todo mundo corajoso. Ih, todo mundo mostrou o rosto, tá todo mundo corajoso aqui. E vamos brincar alguns momentos assim com as crianças, né? Sempre para que todas elas participem, para que elas fiquem com isso na mente, né? De medroso, corajoso. E nós vamos estar iniciando a historinha, comentando com elas que a historinha que nós vamos escutar hoje é uma forma que Papai do Céu dá para que nós tenhamos coragem. Vamos descobrir como que é. E vamos estar contando a historinha. Memorizando o verso. O versinho desse mês está um pouquinho difícil, né? Ele é um pouquinho comprido, mas nós vamos, assim, de acordo com a idade da criança, incentivando para que ela consiga aprender.
Se ela não conseguir o versinho todo, pelo menos uma partezinha dele a gente tenta deixar bem fixada na memória deles. Então nós vamos utilizar aquela caixa bíblia para que eles sempre tenham, né, essa visualização de que a historinha ela veio da Bíblia, que veio do livro sagrado. E nós vamos mostrar para eles essa imagem aqui, ó. Cadê? Aqui. Ó, que tem uma chama de fogo e o textinho, né? Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Caso eles não consigam memorizar todo o versinho, vamos enfatizar assim, ó, receberão poder. Receberão poder pelo Espírito Santo, né? Mas vamos deixar bem fixada essa parte de cima, que ó, receberão poder, e vamos estar recitando várias vezes para que eles consigam aprender ao longo desse mês. A gente pode estar usando aquele mesmo bonequinho medroso que nós utilizamos ali na parte do Conquistando a Atenção. A gente mostra, olha, esse menininho, ele tá medroso. Olha como ele ficou com medo, sabe? Ele tá com medo, tá com vergonha de entregar um folhetinho, uma literatura. Ele tá muito tímido para falar do amor de Jesus para as pessoas. Mas sabe por quê? Porque ele ainda não sabe esse versinho. Vamos falar o versinho para ele? Ó, o versinho é assim, ursinho, ó. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aí fala bem baixinho. Ah, eu acho que ele não escutou. Vamos falar mais uma vez para ver se ele escuta? Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aí nós vamos tirando as mãozinhas dos olhinhos assim aos pouquinhos, né? Tá tímido ainda. Vamos falar mais uma vez o versinho para ver se ele fica corajoso? Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ah, agora ele ouviu, agora ele tá corajoso, ele acreditou no que Jesus disse, agora ele tem coragem de fazer o trabalho missionário, entregar folhetinhos que falam do amor de Jesus para as pessoas. Vamos bater palmas para ele ficou corajoso, parabéns! E incentivar aquela festinha para eles ficarem bem animadinhos e aprenderem esse versinho. Contando a história para os nossos bebezinhos, nós podemos usar alguns visuais. Um deles é uma sugestão que nós temos uma maquete de igreja, que pode ser feita com uma caixa de sapato, um isopor, pode ser feito alguma coisa que simbolize ali uma igreja, e nós vamos estar utilizando para contar para eles, ou então usar um brinquedinho mesmo, aqui eu vou usar um brinquedinho. Ó, mostrar para eles que tinha a igrejinha naqueles tempos, a igreja tava assim, ó, vazia, não tinha nem, quase ninguém na igreja, pouquinha gente. Por que a igreja estava vazia? Porque eles estavam medrosos, os discípulos estavam com medo, eles não tinham coragem de convidar as pessoas para irem à igreja, por isso que a igreja estava vazia. Olha só que triste, vamos todo mundo ficar triste? Incentive eles a ficarem tristes, lá porque a igreja está vazia. Então eles começaram a ficar preocupados com isso e procuraram uma resposta. Onde que eles encontraram essa resposta? Pode entregar para as crianças uma biblinha assim, ó, de EVA, e pedir para que eles estudem. Ó, vamos estudar a Bíblia para ver se a gente encontra a resposta do porquê que a igreja está vazia, porquê que nós não temos coragem de pregar o evangelho. Então ali, ó, os discípulos ficaram estudando, aprendendo, e eles oravam muito para o Papai do Céu, pedindo, né, para eles compreenderem. Então pede para as crianças ficarem de joelhos, posição de oração, aquele momento assim de consagração, e para que as crianças elas possam entender a parte de pedir, né, de pedir o Espírito Santo que nós devemos pedir para receber. E as crianças pedirem, conforme eles iam estudando a Bíblia e pedindo fervorosamente, eles conseguiram compreender que o coraçãozinho fica sujo pelo pecado, que quando a gente desobedece, mente, faz alguma coisa feia, agride, fala uma palavra feia, o coraçãozinho fica assim sujo. E com o coração sujo, nós não conseguimos receber, Papai do Céu, nosso coração. Nosso coração tem que ser como? Limpinho. Então, para isso, tem o quê? Pedir perdão. Então, naquele tempo, os discípulos, eles começaram a pedir perdão uns aos outros, começaram a reconhecer as suas faltas. E Papai do Céu limpou o coração deles. E eles continuaram pedindo para que eles conseguissem ter coragem. Então eles pediram muito, fizeram muitas orações, eles pediram desculpas, eles
reconheceram o pecado e evitavam fazer as coisas erradas e continuavam pedindo para o Papai do Céu. Até que um dia eles já estavam naquele momento que eles pediram tanto que soprou um vento muito forte, fez. A gente pode soprar, pode usar um ventilador, um secador de cabelo, alguma coisa que vai fazer um vento naquele momento da história. E com esse vento muito forte, o que chegou junto com o vento? Chegou o Espírito Santo. E nós podemos levar para as crianças aquela tiarinha com uma chama de fogo desenhada e colocar sobre a cabeça deles. Então, naquele momento que soprou um vento muito forte, chegou o Espírito Santo e cada um dos discípulos recebeu um diadema em sua cabeça. E a partir daquele momento, eles ficaram corajosos para pregar o evangelho, para falar do amor de Jesus para outras pessoas. Então, como eles ficaram corajosos, eles falavam em alto e bom som para que todos pudessem ouvir. Olha, o pecado deixa o coração sujo. Para o nosso coração ficar limpinho, nós precisamos pedir perdão para Papai do Céu, precisamos obedecer à lei de Deus, estudando na Bíblia para saber o que nós estamos fazendo, o que pode ser errado, para que a gente não entristeça o Espírito Santo de Deus. E quando eles tiveram essa coragem de falar, de pregar o Evangelho, a igreja ficou lotada. Então a gente mostra para eles assim uma imagem de igreja cheia de bonequinhos, cheia de pessoas, mostrando que a igreja ficou lotada, porque eles tiveram coragem de pregar, coragem de falar sobre a verdade, e que nós hoje somos chamados a receber esse poder do Espírito Santo. Então, quando nós não temos tanta coragem assim de pregar, de falar do Evangelho, nós devemos estudar na Bíblia, pedir perdão, pedir que Papai do Céu dê o guia do Santo Espírito, para que nós tenhamos essa coragem de levar o Evangelho a todas as nações, cumprindo assim a vontade de Deus. Amém. A caixa surpresa desse mês, ela vai estar toda voltada nessa parte de limpo e sujo. Então, no nosso primeiro sábado, é exatamente essa ilustração que nós vamos trazer para as crianças. Nós vamos trazer duas imagens de coração. Um coração sujo e um coração limpo. E nós vamos mostrar, né, qual que é a diferença do coração sujo para o coração limpo. Lembra na historinha como que era? O coração sujo, que estava com pecado, e quem limpou o coração? Foi Jesus. Então nós podemos trazer também aqui a imagem do Jesus, né? Que deixou o coração limpinho daquele que conheceu a sua verdade. A gente pode dar alguns exemplos práticos. E aí, quem desobedece a mamãe e o papai, como que o coração fica? Assim ou assim? Limpo ou sujo? Se você briga com um coleguinha, como que o coração fica? Mas quando você pede perdão, quando você faz uma oração sincera, que você pede perdão, como que fica o coraçãozinho? Então, trazer para a realidade deles, né? Alguns exemplos para que eles possam compreender bem a diferença de limpo e sujo, do coração limpo e sujo. No nosso segundo sábado desse mês, nós vamos trazer para eles, na caixinha surpresa, fazer toda aquela festa. O que tem nessa caixa surpresa? O que você acha que é? Chacoalha a caixa, né? Faz todo um suspense. O que nós vamos ter? Nós vamos tirar de dentro dessa caixa no nosso segundo sábado uma esponja de lavar louça, um algodão, uma toalhinha, um pano de prato, alguma coisa que é utilizado, algum utensílio que é utilizado na limpeza. E vai ser a mesma coisa, nós vamos trazer esses utensílios e falar para eles, olha, para nós mantermos a nossa casa limpa, a nossa pele limpa, para mantermos tudo organizado, nós usamos produtos de limpeza, nós usamos alguns objetos. E para o nosso coração ficar limpinho, o que a gente usa? O que nós temos para o nosso coração ficar limpinho, né? Nós temos, aí mostra, né, a palavra de Deus, pode mostrar a imagem da Bíblia, né, os ensinamentos, né, nós aprendemos na nossa Bíblia, através do estudo de Jesus, que o Espírito Santo ele vem, nos convence do pecado, e assim nós conseguimos pedir perdão ao Papai do Céu e ter o nosso coração limpo. No nosso terceiro sábado, nós vamos confeccionar umas tiaras com a
figura de uma chama de fogo. Porque nós vamos tirar da nossa caixinha de surpresa essa tiarinha e nós podemos estar tirando, fazer várias, né, de acordo com o nosso número de alunos, para colocar na cabecinha deles também. Então, ó, receberão poder, porque naquele tempo foi dessa forma que foi representada, né? Eles receberam poder e foi visto na cabeça deles ali chaminhas de fogo. Então, nós vamos colocar na cabecinha deles, lembrando da historinha, né? Que simboliza o Espírito Santo. E no nosso quarto sábado, nós vamos voltar novamente com aquele bonequinho medroso que da nossa caixinha surpresa, nós vamos tirar da caixinha surpresa o bonequinho medroso. E esse bonequinho medroso, nós vamos relembrar eles que sem a presença do Espírito Santo, que sem a pessoa estar buscando a presença do Espírito Santo, ela vai ficar como? Medrosa, tímida, que a partir do momento que nós buscamos o Espírito Santo, pedimos a Deus, dá o Espírito Santo, que ele possa guiar nossas vidas, então nós ficamos como? Corajosos. Então essas são as imagens, né, as ilustrações que nós vamos estar tirando na nossa caixa surpresa durante esse mês. As atividades. No nosso primeiro sábado, nós vamos precisar da imagem de um coração e giz de cera. Isso porque nós vamos fazer aqui, ó, essa pintura, né, esse colorido, sobre como fica o coração de quem não está muito amigo do Espírito Santo, digamos assim. Né, aqui pede para que eles pintem o coração com giz de cera de cores escuras, mostrando como que é o coração de quem é desobediente, briguento. Então eles vão usar cores escuras, pintando assim o coração, demonstrando que tem um coração sujo. No nosso segundo sábado, a atividade, nós podemos utilizar também giz de cera ou bolinhas de papel crepom para fazer uma colagem, porque nós vamos ter que estar ligando aqui uma atitude que deixa o coração sujo ou uma atitude que deixa o coração limpo. Então eles vão ter que estar ligando essas duas imagens. Pode ser com tinta guache também, eles podem fazer com a pintura a dedo, né? Coloca o dedinho na tinta guache, faz aqui, ou então sai colando bolinha de papel crepom, ligando as imagens, ou usando o próprio giz de cera. São algumas opções, né? Não tem assim um material assim definido que a gente vai estar utilizando. O importante é fazer aqui a ligação das imagens. No nosso terceiro sábado, a atividade é que eles consigam identificar como foi a forma que o Espírito Santo desceu ali sobre os discípulos. Então, foi na forma de chuva, foi na forma de chama de fogo. Então, eles vão ter que estar identificando certinho qual que é a imagem. Então, pode fazer um círculo em volta com giz de cera, ou então colorir bem bonito aqui só a parte da resposta certa. São opções. E no nosso quarto sábado, aí sim, é indicado que seja uma pintura a dedo. Então, utilizando tinta guache, vamos fazer aqui, ó, pinturinha a dedo, como se fosse pegadas, né? Pessoas indo até a igreja. E essas são as atividades durante esse mês.